de Yahshua Mashiach a todos os meus queridos, como vocês estão? Que a benevolência do Criador os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés, assim seja. Para hoje nós iremos meditar, esse vídeo tem um propósito único, exclusivo de 6 de 7 sábados, é um propósito de gratidão ao Criador pela fidelidade para conosco e pela sua justiça que é presente nas nossas vidas. Os demais sábados que passaram, nós falamos do José do Egito, falamos de Josué, de Davi, de Abraão, falamos também de Esté e Mordecai. Agora nós iremos falar sobre Daniel. Quem foi Daniel? O que aprendemos com a vida de Daniel? O que aprendemos com o que Daniel fez, né? Que ele deixou para que nós pudéssemos receber como dádiva, como lição, como aprendizado para crescimento espiritual. Lembrando a todos vocês que o profeta Daniel, ele passou pelos mesmos processos muito semelhantes ao José do Egito, né? Então, quando você é uma escolha do próprio Criador, você vai passar por momentos bem semelhantes, né? Quando o Criador tem algo grande, quando o Criador tem propósito, o nosso propósito é grande, nós vamos passar por processos semelhantes aos profetas, aos heróis da fé. Então, foram 7 sábados, né? Nós estamos no penúltimo. Então, os heróis da fé, todos eles tiveram algo semelhante, passaram por sofrimentos, por humilhações, mas as exaltações são bem parecidas. O profeta Daniel, ele foi selecionado como um dos jovens judeus mais especiais para ser treinado para servir na corte do rei da Babilônia, que é Nabucodonosor. Só que Ial, ele abençoou Daniel com o dom de interpretar sonhos e ele foi promovido a cargo de liderança nos governos da Babilônia e Pérsia. A vida de Daniel era bem semelhante à vida de José do Egito, que foi vendido para o Egito como escravo e se tornou governador. José também, ele conseguia interpretar sonhos, né? E ele, através dessa interpretação, interpretou o sonho de Faraó, que o levou a governador do Egito. Abaixo de Faraó, só José mandava. Se José não mandar, se Faraó não estivesse, se Faraó não estivesse, era José que comandava. Todas as decisões eram tomadas através de José, né? Então, queridos, o que aprendemos com Daniel? Aprendemos a importância de permanecer fiel ao Criador e qualificar-se para que nós sejamos preparados para receber as bênçãos que ele reserva somente para aqueles que são fiel a ele. Independente das circunstâncias, independente do que temos que passar, se nós prevalecermos fiel, ele vai cumprir, ele vai honrar, ele vai nos exaltar de sobremaneira, né? Quem era Daniel antes de ir para a Babilônia? Daniel era um mensageiro fiel do Criador ele era um mensageiro fiel do Criador, né? E para os seus os poderosos que captaram ele, né? Que levaram até o cárcere. Não existia nenhum homem que fosse tão sábio como Daniel, né? No livro de Daniel fala que nenhum homem sábio, feiticeiro ou mágico, adivinho, pode explicar ao rei o mistério que ele perguntou. Mas há um Criador dos céus que revela mistérios. Daniel mostrou ao rei Nabucodonosor o que aconteceria nos próximos dias, né? O que aconteceria naqueles próximos dias, através da visão que o Criador deu a Daniel. Qual que era o papel de Daniel? Daniel foi profeta do Criador, que também trabalhou para o império, por os imperadores da Babilônia e da Pérsia. Daniel era muito sábio e ele interpretava sonhos. Daniel ficou conhecido como homem justo que obedecia ao Criador e ao. Então, qual que era o principal papel de Daniel? Revelar ao rei Nabucodonosor avisar ele o que estaria por vir, né? E entre isso, a Bíblia, o profeta Daniel, queridos, ele
muitas profecias dele, visões que ele teve, dos sonhos, ele sonhou com 4 animais, que representaria 4 reinos no mundo. Ele sonhou com um carneiro, com um bode, que descreveria 2 daqueles reinos em maiores detalhes. A visão de Daniel revela que o Messias será o governador de um reino espiritual que irá dominar sobre todos os demais reinos da terra. Então, muitas profecias de Daniel estão se cumprindo nos dias que nós estamos. Então, queridos, para nós exemplificarmos mais, vamos meditar um pouco sobre Daniel. Vou falar alguns versículos aleatórios. Evidentemente que eu não consigo fazer leitura de tudo, estou só dando uma pincelada, né? Para que vocês vejam. Depois medite, deixe como direção espiritual. Medite no livro de Daniel, é muito edificante. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 48, diz assim: Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também fez o seu chefe supleno de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Ou seja, quando você convive com pessoas, assim como Daniel, abençoadas, pessoas que têm propósito com o Criador, até você, através da bênção das pessoas, quando nós somos abençoados, aqueles que nos cercam também, as bênçãos do próprio Criador os alcançam essas pessoas. Bora lá que nós agora vamos meditar no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 25 adiante. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo domínio do meu reino, todos tremam diante do Criador e ao de Daniel, porque ele é Criador vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Ou seja, essa passagem aqui que nós estamos lendo no finalzinho, é quando Daniel foi jogado na cova dos leões, né? O rei Dário, ele decidiu constituir 120 satrapas para que administrassem todo o reino. E sobre eles colocou 3 presidentes, do quais Daniel era um, as quais esses satrapas deveriam prestar conta para que o reino não tivesse nenhum prejuízo. Então, Daniel se destacou entre os demais. Entre esses 120, Daniel se destacou. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente. O próprio Criador conduzia, o próprio Criador guiava as decisões que ele tomava. Ele era orientado, ele era inspirado pelo Criador para tomar decisões. Por quê? Porque ele tinha temor, ele era justo, ele tinha temor ao Criador. E não somente isso, ele tinha muita sabedoria, ele era sábio. Por quê? Porque tinha obediente ao Criador e era inteiramente fiel ao Criador. Por isso, nele havia um espírito excelente, diferente dos demais. Então, por si só, isso já fazia com que ele fosse destaque entre os demais. E quando, por ele ter um espírito excelente, ser mais sábio do que os demais, o rei ele pensava em colocá-lo como presidente, governando sobre todos aqueles outros presidentes, satrapas, enfim. Aí começou a procurar, aí os demais presidentes, aqueles demais que faziam parte, começaram a procurar um pretexto para impedir que ele fosse líder dos demais, liderasse eles, né? Só que eles não conseguiam encontrar acusação alguma sobre Daniel, né? Mas aí eles disseram: o que nós vamos fazer? Não achamos erro algum nele, né? Então eles falaram assim: gente, nós temos que fazer algo, porque alguma coisa nós temos que encontrar para tirar ele dessa posição. Aí estes mesmos que eram companheiros de Daniel, tinham a mesma posição, né, que estavam morrendo de inveja de ser liderados pelo Daniel, eles falaram com o rei. Todos esses presidentes, né, prefeitos, satrapas, conselheiros e governadores, falaram com o rei para que concordasse, que eles baixassem um decreto que sancionasse um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizeram um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ser o próprio rei, seria jogado na cova dos leões. Eles já fizeram isso
manipulando propositalmente para jogar Daniel na cova dos leões. Porque acha mesmo que Daniel ia dobrar-se ao homem, ao rei, para fazer algum pedido? Não, Daniel ele tinha um hábito de fazer suas orações, né? Então, o que acontece? Aí, assim fez, eles concordaram, chegaram até o rei fez esse decreto, né? Que daqueles 30 dias, nos próximos 30 dias, fizesse qualquer pedido a qualquer deus, né? Qualquer criador, que seria jogado na cova de leões. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, né, no andar de cima, as janelas dele dava de lado para Jerusalém. Aí 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do Criador, como era o seu costume. Então aqueles homens foram à casa de Daniel, o encontraram orando e fazendo súplicas diante do Criador de Daniel. Sabe o que aconteceu? Aí eles apresentaram o edito ao rei. Olha, o senhor não fez um decreto? Que se aquele que durante os 30 dias não fizesse qualquer pedido a você, rei, mas fizesse a qualquer deus ou pessoa, seria jogado na cova? Sim. Então o rei ficou muito triste, né? Vou tentar dar um resumão aqui. Aí, os mesmos que projetaram esse decreto através do rei, né? O rei inocentemente assinou achando que estava fazendo uma coisa boa, só que esqueceu-se de Daniel, né? Aí eles mesmos viram Daniel, pegaram Daniel no frago, orando 3 vezes ao dia, diante da janela em direção a Jerusalém. Eles mesmos foram lá entregar Daniel para o rei. Falou, esse Daniel, que é um dos ilados de Judá, faz pouco caso do Senhor rei. E do interdito que o Senhor assinou 3 vezes ao dia, ele faz oração. Ou seja, estava desconsiderando aquele interdito do rei, que não poderia recorrer ao Criador de Daniel, mas recorresse ao homem. Olha para você ver, fizeram propositalmente para que Daniel caísse. Aí o que acontece? Eles chegaram até o rei, então o rei ordenou que trouxesse Daniel e que jogasse ele na cova dos leões. Aí o rei disse, Daniel, que o seu Criador, a quem você serve continuamente, que ele te livre, porque aí colocou Daniel dentro da cova dos leões. Lá eles colocaram uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova, né? O rei se selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada mudasse a respeito de Daniel, né? Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos musicais. O sono fugiu dele, que ficou preocupado, né? Daniel tinha um espírito excelente, né? Daniel entregava para ele respostas, dava a ele mensagens, né? Interpretava mensagens do que estava por vir. Ele tinha um espírito excelente e o rei gostava de Daniel. Então, pela romper da manhã, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. E ao se aproximar, chamou Daniel com sua voz já triste, né? O rei disse, Daniel, servo do Criador vivo, será que o seu Criador, a quem você serve continuamente, conseguiu livrar dos leões? Daniel respondeu, que o rei viva eternamente. O meu Iau enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova dos leões. Assim, Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado no seu Criador. O rei deu ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram jogados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. Ainda não tinha chegado no fundo, os leões já tinham apoderado deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então, o rei Dário, ele escreveu às pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a sua terra, que a paz seja multiplicada entre eles, que ele, a partir daquele momento que ele estava fazendo o decreto pelo qual em todo o domínio do reino dele, todos devessem tremer e temer diante do Criador de Daniel, porque ele é Criador vivo, que permanece para sempre, o seu reino jamais será destruído, o seu domínio jamais será fim, que ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. E Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Então é muito forte, é muito poderoso essas passagens, né? Então o livro de Daniel, além de ser um livro profético, nós estamos vendo várias profecias se cumprindo, né? Nesse tempo atual, nessa era atual. Mas não somente isso, no livro de Daniel, capítulo 10,
fala também sobre a oração que Daniel, ele orou, né? E a sua resposta demorou para chegar. Então, vamos lá, vamos meditar sobre isso também, para a gente dar uma pincelada. Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, ou seja, se posicione, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus de pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e se humilhar na presença do seu Criador. Foi por causa dessas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Queridos, então entenda uma coisa. Então o que acontece? O que nós aprendemos com essas passagens? O que veio ministrar no nosso coração? O que aprendemos com a lição de Daniel? Que é a importância de nós permanecermos fiel ao Criador, para Ele nos preparar para receber as bênçãos que Ele reserva para aqueles que são fiel e justos a Ele. Daniel previu através das profecias de Jeremias que o cativeiro do povo duraria 70 anos. Por isso, confessou os pecados do povo judeu e orou pedindo pela restauração. Ele sabia que o tempo do cativeiro estava quase no fim, mas era necessário orar e pedir perdão. Então, eu quero dizer, assim como no livro de Daniel, capítulo 2, 48, que nós fizemos a leitura, o rei, ele engrandeceu, ele exaltou Daniel e lhe deu muitos valiosos presentes, valiosas dádivas, e o designou como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia, porque Daniel conseguiu interpretar os seus sonhos, né? Daniel orou por semanas sem receber resposta, mas isso impediu ele de desanimar? Isso fez com que ele se desanimar? Quantas vezes você começa uma campanha de oração por libertação pela sua casa, pela sua família, começa no terceiro dia você já desanima, para de orar, porque não está vendo mudanças, porque não está vendo respostas. Olha o que aconteceu, isso é verídico. Daniel orou por semanas sem receber uma resposta do Criador, mas depois de 21 dias, ou seja, depois de 3 semanas, né? É mais de 3 ou 3? Depois de 3 semanas, de 21 dias, ele teve uma visão de um anjo, que ele disse que a sua oração havia sido ouvida desde o primeiro dia. Só que a aparente demora daquela resposta não fez com que Daniel desistisse de continuar orando, de continuar acreditando que ela viria. Isso fez com que a Bíblia nos ensina que o Criador, ele ouve as nossas orações no tempo, desde o primeiro dia que nós pegamos para orar, ele já nos ouve, já nos escuta e já nos responde. Só que as respostas, elas chegaram até nós no tempo certo. A resposta virá, não tarde nem cedo, mas no tempo certo, a resposta virá da parte do Criador. E sendo assim, quando nós estamos orando por libertação, por respostas que vêm do trono, o diabo ele pode colocar obstáculo, assim como colocou um obstáculo no caminho de Daniel, na resposta de Daniel. A resposta foi ouvida desde o primeiro dia da oração dele. Só que demorou 21 dias para que essa resposta chegasse até ele. Sabe o que acontece? O diabo, o Satanás, ele pode colocar obstáculo no caminho para atrasar a resposta, a fim de desanimar você, a fim de derrotar as pessoas, porque quando nós oramos e não obtemos resposta, nós ficamos frustrados, nós ficamos desanimados. Então, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Creia somente nisso. Se você é fiel com o Criador, certamente Ele também continuará sendo fiel com você. A sua oração, se você é justo, é poderosa e ela faz barulho dos céus, né? Ela faz barulho. Então, ore, continue orando com fé e não desista, não desanime. Mesmo que a resposta não chegue tão rápido como você necessita, como você deseja, como você precisa. Não desanima, assim como Daniel. Era para Daniel desanimar. Ao primeiro dia ele foi ouvido, o anjo chegou até ele. Depois de 21, há orações, querido, há casas de demônio que só saem com orações de jejum. Daniel orou, Daniel jejuou. E mesmo assim está tendo uma resistência espiritual contra a vida dele, né?
Está ali, existia uma resistência espiritual. Isso significa que desde a primeira oração que nós fizemos, ou que nós estamos fazendo, nós já somos ouvidos pelo Criador. Mas existem resistências espirituais, que é o próprio Satanás, que coloca no meio como obstáculo para atrasar as nossas respostas, para que nós venhamos desanimar, para que nós venhamos ter incredulidade. Isso é pecado, aí nós perdemos a bênção. Mas isso fez com que Daniel desanimasse? Isso fez com que Daniel retroagisse? Não, querido. Ele continuou firme, acreditando que a sua resposta viria. E continuou orando. Depois dos 21 dias, a resposta foi alcançada. Então, Daniel, na cova dos leões, o que nós aprendemos com isso? Que aprendemos que a fé e a integridade são recompensadas pelo Criador, né? E somos exaltados pelo próprio Criador. Daniel não apenas sobreviveu à cova dos leões, mas também continuou a prosperar, a resplandecer em todos os quesitos da sua vida. E aqueles que o acompanhavam também foram abençoados, também foram prósperos, também foram recompensados pelo Criador, né? Daniel não se contaminou, né? Quando ele foi separado para ir para a corte do rei, para ser preparado para servir o próprio rei, ali foi decidido que todos aqueles jovens poderiam comer de belas comidas, aquelas comidas mais nobres, né, e dos vinhos. Daniel não quis se contaminar. Daniel apenas pediu ao chefe da cozinha lá que deixasse ele comer legumes, e o chefe estava preocupado, porque, nossa, se eu for comer legumes, se sua aparência for pior do que os demais. Aí Daniel disse para ele, em 10 dias, vamos fazer 10 dias de experiência? Se a minha aparência e meu semblante estiver diferente, aí sim eu volto a comer das iguarias do rei. Queridos, dentro dos 10 dias, a aparência de Daniel e de seus amigos era melhor do que os demais que estavam comendo das iguarias do rei. Por quê? Porque Daniel não se quis se contaminar. Daniel só ficou na bênção, né? No propósito. Então, isso fez com que ele se sobressaísse, tivesse um espírito excelente aos demais, né? Se destacasse dentre os demais. Então, o que aprendemos com Daniel, que a fé, a integridade, a obediência são recompensadas pelo Criador. O homem pode não ver, mas o Criador virá. E ele nos recompensará e nos dará o galardão. Daniel não apenas sobreviveu ao ataque dos leões. Viu mesmo? Antes mesmo que jogassem aqueles que projetaram o mal contra Daniel, eles e suas famílias foram estraçalhados, milhagados pelos leões. E Daniel, dano algum, nada aconteceu. Porque o próprio Criador fechou a boca dos leões e mal algum aconteceu com ele. Então, Ian é soberano em tudo. Em todas as coisas. Ele livra, ele protege ele que prospera, ele abençoa, ele cura aqueles que confiam nele, né? Você tem confiado nele ou confiado mais nas circunstâncias e nas pessoas? Então, a importância de permanecermos fiel ao Criador, isso nos qualifica, né? Nos prepara para receber bênçãos ainda maiores que ele tem projetado para as nossas vidas, para aqueles que são fiéis. Então, querido, eu espero que essa palavra possa falar no seu coração, assim como eu falei. Quero deixar aqui toda a minha gratidão ao nosso Criador pela sua fidelidade para conosco e pela sua justiça que passarão céus e terra, mas a palavra dele não passará vazia, né? E nem deixará de se cumprir nas nossas vidas. Daniel foi um profeta do Criador, né? Fez o que é justo e reto diante do Criador e foi honrado. Daniel era muito sábio, interpretava sonhos. Ficou conhecido como homem justo, que obedecia ao Criador, que não temia as adversidades. Ele fazia tudo que era certo, no que ele acreditava, na sua fé. Mesmo diante de ameaças, mesmo diante do caso, ele prevalecia fiel com o Criador. Por isso que ele foi recompensado, ele foi exaltado. Então, o propósito de Daniel, ele cumpriu fielmente, né? Então, o livro de Daniel é um livro muito edificante, é um livro que fala sobre o fim dos dias, né? Profecias estão se cumprindo dia após dia. Muitas profecias do livro de Daniel estão se cumprindo hoje, na última hora da igreja, né? Então, você tem que entender que o Criador é fiel para com aqueles que permanecem obediente, temente e fiel a Ele. Ele honra, exalta, prospera, livra, provém, cura, liberta. É você crer. Então a Ele toda a nossa gratidão, toda a nossa fidelidade, todo o nosso amor, toda a nossa exaltação.
Sendo assim, todos os heróis da fé eles têm histórias semelhantes e exaltações semelhantes. E passaram por muitos sofrimentos, muita humilhação, vergonha. José foi vendido como escravo, Davi era o filho da vergonha, né? Mas Davi, ele compreendeu que existia batalhas espirituais, tentações para seguir, para conduzir a erros de homens maus, com ameaças reais. Na oração de Davi, sabe o que ele fez? Ele tratou suas batalhas espirituais com grande urgência, pedindo socorro ao próprio Criador. No Salmo 141 fala sobre isso. Urgência, pedindo socorro do próprio Criador. Então, quando você entende que existe algo antes de materializar no mundo físico, no mundo natural, no mundo sobrenatural, que é espiritual, acontece antes lá e depois manifestar no mundo físico natural. E todos esses heróis da fé, eles tinham esse entendimento, essa percepção espiritual. Eles compreendiam perfeitamente isso. Entende, querido? Então, com Daniel não foi diferente, com José não foi diferente, com Davi não foi diferente, né? Com Esther, Mordecai não foi diferente, com Abraão não foi diferente, com Josué não foi diferente. Enfim, e tem o último que vai ser para fechar com chave de ouro, né? Vou criar o vídeo e vou postar no nome de Yahshua Mashiach, para a glória dele, a ele toda a nossa gratidão, toda a nossa fidelidade, através de a nossa gratidão, o nosso amor, nosso temor, nossa obediência ao nosso Criador, através de Yahshua Mashiach, ao Criador, o Criador dos exércitos, o nosso Criador, que criou céus e terra, queridos. Ele, sim, nós temos que agradecer a ele, sermos gratos a ele pela fidelidade, pela gratidão, pela justiça, porque passarão céus e terra, mas a palavra do Criador, ela não passa vazia, ela não volta vazia. Então, ore, continue orando, mesmo que sua resposta esteja demorando, ali pode estar existindo um principado, uma batalha espiritual para impedir que a sua bênção atrase, para impedir que você receba com urgência, imediatamente, mas desde o primeiro dia que você decidir ao se posicionar, a orar por algo ou por alguém, saiba que desde a primeira oração, desde a primeira palavra que você direciona ao Criador, a essa pessoa, a essa situação, já foi ouvida. Isso exemplifica perfeitamente no livro de Daniel. Daniel, a oração dele foi ouvida desde o primeiro dia. Porém, só demorou 21 dias que veio a resposta. Após 21 dias que o anjo veio e trouxe a resposta. E ali mesmo ele descreveu que existia uma presença de um anjo maligno, de um diabo mesmo, Satanás, para impedir que essa resposta atrasasse. Mas eu quero dizer para você que tudo é permissão do Criador, que não chega nem cedo nem tarde, mas chega na hora certa. Tá bom? Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Cai ao 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, nossos dias livres. Ao nosso Criador e ao toda a nossa gratidão, amor, pela fidelidade e justiça para conosco. Assim seja. Aleluia. Paz e graça, queridos. Paz de Yahshua.